Ou seja, a gente pode perceber que a chave mágica do Papai Noel, que é a chave pública e privada, ajuda a proteger as mensagens que são enviadas para ele. E somente ele pode ter acesso a ela, entender e descriptografar e entender o texto. Somente ele, se ele tiver feito a sua custódia corretamente. Se o Papai Noel perder a sua chave privada, quem tiver acesso a ela vai ter acesso à mensagem. Fala pessoal, meu nome é João Neves e sejam bem-vindos ao canal Descriptografando. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é primordial e muitas vezes é esquecido pelo pessoal do ecossistema cripto. O tema de hoje é o que é criptografia. Por que eu resolvi trazer esse tema hoje para vocês aqui? É um tema que muitas vezes não é abordado, principalmente por iniciante do mercado cripto, e é de extrema importância entender os conceitos básicos. A criptografia nada mais é que um código utilizado entre duas pontas ou mais pontas para que a informação saia do ponto A para o ponto B sem que seja interpelada para quem não tem direito a essa informação. Ou seja, o indivíduo A quer que a informação chegue no ponto B por um canal, uma linha segura. Obviamente, a criptografia, ao correr dos anos, passou por muitas transformações, mas desde a anterior à Grécia Antiga já tem os primeiros relatos e manuscritos tratando sobre a criptografia. E como que a criptografia é dividida? Aqui nós traremos basicamente duas divisões, as principais, para elucidar o exemplo e fazer o link com o nosso próximo vídeo que vai tratar sobre Bitcoin. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre dois tipos de criptografia, a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Então, sem enrolação, vamos para a explicação. Nesse vídeo, ele será dividido em três partes. Uma introdução, que nós já estamos fazendo, já está sendo feita, o desenvolvimento e a conclusão. Esse vídeo tem como objetivo apresentar os conceitos básicos da criptografia, entender a importância da proteção das mensagens, distinguir os tipos simétricos e assimétricos de criptografia. Então vamos lá. O que é criptografia? A criptografia nada mais é que o estudo das técnicas para a codificação e decodificação das informações de forma a assegurar a privacidade e segurança, ou seja, ela é o conjunto de técnicas em que se utiliza ou que se estuda uma forma de o código, uma mensagem sair codificada do ponto A para o ponto B sem que haja intercorrência no caminho ou que quem não tenha direito não tome posse da mensagem. Obviamente existem vários tipos de criptografia. Ela sofreu por uma evolução ao decorrer dos anos, desde a Grécia Antiga até os tempos atuais. Aqui nesse vídeo nós vamos falar da criptografia simétrica, que é a primeira, basicamente, que se tem na história da humanidade, e a assimétrica, que foi a criptografia que veio a despontar agora posteriormente após os anos 60, basicamente com a evolução da tecnologia. Então, iniciando pela criptografia simétrica, para a gente poder entender melhor. O que é a criptografia simétrica? Na criptografia simétrica, como o próprio nome diz, de simetria, as duas pontas utilizam a mesma chave, ou seja, a mensagem que é codificada na chave A também é decodificada da mesma forma do lado B. O que isso quer dizer? Suponhamos que eu quero enviar uma mensagem para você aí na outra ponta. Só que essa mensagem eu não quero que no caminho ela passe por pessoas ou que alguém tome conhecimento dela, por algum motivo qualquer. Eu estabeleço com você um código anteriormente para decifrar essa mensagem. E um exemplo clássico disso é a cifra de César, que é um dos exemplos mais antigos e mais clássicos para poder explicar a criptografia simétrica. O que é a cifra de César? A cifra de César tem uma ideia básica de que em cada letra da mensagem haja um deslocamento para frente ou para trás daquela respectiva letra, ou seja, você vai cifrar o texto fazendo a mudança das posições das letras. Então aqui como exemplo nós temos o texto Hello World. Se a gente quiser utilizar criptografia nesse texto, um modo simples e básico de utilizar seria deslocando 3 letras para frente, que é o que a gente traz no exemplo aqui. Ou seja, cada letra vai ser deslocada por uma terceira letra à frente. Então a letra H de Hello vai ser deslocada e vai ser trocada pela letra K. Se você parar bem para pensar, na ordem alfabética temos H, a próxima letra I, J, K. Então a letra H foi trocada por K e a letra E foi trocada por H
a letra L por O e assim por diante. A pessoa que está na outra ponta, sabendo dessa codificação, porque foi pré-combinado antes, ela faz o caminho contrário, coloca 3 posições para trás e ela descriptografa a mensagem. Obviamente que esse tipo de mensagem é mais fácil de ser interpelada, de ser descoberta, mas pode estabelecer uma criptografia simétrica de outras formas, trocando letras por números, trocando os vogais por um conjunto de siglas ou de imagens ou de qualquer outra coisa que represente algo, desde que esse algo faça sentido para a ponta A e para a ponta B. Então, esse é um modo de trabalhar a criptografia simétrica. O próximo tipo de criptografia é o que mais nos interessa, porque a criptografia assimétrica ela teve uma evolução enorme nos últimos 30, 40 anos, especificamente 50 anos, da década de 70 para cá. A criptografia assimétrica é um tipo de criptografia chamada RSA, em que usa os conceitos de chave pública e chave privada. O que isso quer dizer? A mesma chave, diferente da simétrica, em que a chave A abre a chave B, o mesmo tipo de chave abre as duas pontas, na criptografia assimétrica a gente tem uma diferença. A ponta A utiliza da chave pública e a ponta B utiliza a chave privada para abrir. A pessoa de fora que está vendo isso aí, mesmo tendo posta a sua chave pública, ela não consegue descriptografar a mensagem. O que isso quer dizer? Vamos para o exemplo da palavra Hello World. Se a gente parar para pensar, a única diferença aqui que nós temos, que é a diferença das chaves, vai influenciar da seguinte forma. Vamos dar um exemplo simples, um exemplo que até uma criança de 10 anos conseguiria entender. Vamos dizer que o Joãozinho quer mandar uma mensagem para o Papai Noel. O Papai Noel, de posse de uma caixa mágica, disponibiliza essa caixa mágica para o Joãozinho mandar a mensagem para ele. Só que o Joãozinho não quer que essa mensagem seja descoberta no caminho, ou por algum motivo ou alguma intenção. Ele quer que essa mensagem chegue de forma segura na outra ponta. O que o Joãozinho faz? Ele deposta a chave pública, ele tranca a mensagem nessa caixa, como se fosse um cofre. Ao trancar a mensagem nessa caixa, cada letra vira um número ou vira um código, que é um código indecifrável para quem está de fora. Essa caixa mágica é enviada para o Polo Norte. Chega no Polo Norte, o Papai Noel pega a sua chave mágica. Aqui é a chave privada. Veja bem, Joãozinho usou a chave pública, o Papai Noel está usando a chave privada. Ele deposta essa chave privada, ele consegue acessar a caixa e ler a mensagem. Ele abre a mensagem, os códigos voltam à mensagem original e ele consegue ler. E assim, ao abrir a mensagem, ele identifica a palavra Hello World, Olá Mundo. Ou seja, a gente pode perceber que a chave mágica do Papai Noel, que é a chave pública e privada, ajuda a proteger as mensagens que são enviadas para ele. E somente ele pode ter acesso a ela, entender e descriptografar e entender o texto. Somente ele, se ele tiver feito a sua custódia corretamente. Se o Papai Noel perder a sua chave privada, quem tiver acesso a ela vai ter acesso à mensagem. E isso é muito importante você decorar, porque no próximo vídeo você tem que massificar e entender esse conceito de chave privada. Quem tem acesso à chave privada tem acesso à informação, tem acesso, no caso do mundo do criptoativo, tem acesso ao dinheiro, aos fundos. Então, para finalizar, a gente pode perceber que a criptografia assimétrica ela tem uma diferença para a simétrica que é muito importante. Há uma diferença entre a chave pública e a chave privada e deve-se fazer o máximo possível de proteção à sua chave privada, pois quem tem acesso à chave privada tem acesso à mensagem, vai descodificar a mensagem, vai ter acesso às informações. E como conclusão, o que a gente pode tirar disso? Que segurança / privacidade é primordial, é um direito básico e cabe a nós sabermos, entendermos, compartilharmos e aprendermos a fazer a custódia correta das informações, das nossas informações. Isso é um direito básico. A segurança na comunicação, seja online ou offline, é de extrema importância, como se você tivesse superpoderes para poder proteger as suas informações, seus segredos, suas informações, ou simplesmente alguma coisa que você não quer que venha a público, por N motivos, seja porque é financeiro, seja porque é um dado importante, seja porque alguém pode tomar posse e pode vender seus dados, enfim.
É muito importante manter suas coisas privadas e seguras da maneira correta, principalmente quando se trata de fundos monetários, no caso criptoativos. Se a gente não utilizar da criptografia corretamente, nós podemos perder os nossos segredos e eles podem acabar nas mãos erradas e eu garanto que ninguém quer isso. Então é isso, galera, o vídeo de hoje. A gente tratou sobre o que é criptografia, num resumo básico, tratou sobre o tipo simétrico e o tipo assimétrico de criptografia e entendeu a diferença entre eles. Isso é importante porque quando nós formos estudar no próximo vídeo o que é o Bitcoin e assim por diante as próximas criptomoedas, é de extrema importância entender que devemos saber custodiar, guardar a nossa chave privada, pois ela guarda os nossos fundos. Então por hoje é isso, agradeço a audiência de vocês. Se gostaram, se aprenderam alguma coisa, peço que compartilhem, que curtam, deixem um like e que deixem seus comentários aqui embaixo para a gente trocar ideia. Agradeço e até a próxima.